Já parou para pensar por que tantas pessoas batem na madeira para evitar o azar? Ou por que o número 13 é considerado tão misterioso em tantas culturas ao redor do mundo? As superstições estão por toda parte, moldando nossas decisões, nossos medos e até mesmo nossos rituais diários. Mas de onde elas vêm? O que as torna tão poderosas a ponto de influenciar gerações inteiras, mesmo em um mundo cada vez mais conectado e científico? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no fascinante universo das superstições. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção sobre o mundo ao seu redor. Vamos explorar desde as origens históricas das superstições até o impacto que elas têm na psicologia humana. Você vai se surpreender ao descobrir como essas crenças, muitas vezes consideradas simples crendices, podem revelar aspectos profundos da nossa mente e da nossa cultura. E aí, você é do tipo que evita passar debaixo de escadas ou que sempre arranja um jeito de proteger seu copo de água durante a noite? Seja você um cético ou alguém que vive cercado por rituais supersticiosos, este vídeo vai te fazer questionar: será que estamos realmente no controle das nossas escolhas, ou será que as superstições têm mais influência sobre nós do que gostaríamos de admitir? Não perca tempo! Embarque nessa viagem intrigante pelo mundo das superstições. Convido a todos a se inscreverem no canal para ficarem por dentro de mais curiosidades, e não se esqueça de curtir, compartilhar e de deixar seu comentário no final do vídeo contando qual é a sua superstição mais curiosa ou como essas crenças influenciam a sua vida. Vamos juntos desvendar os mistérios que nos cercam e, quem sabe, descobrir se o azar realmente existe, ou se ele é apenas uma invenção da nossa mente. Vamos lá! Gato preto, Europa e Américas. Os gatos pretos são, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas quando o assunto é superstição. Enquanto em algumas culturas eles são vistos como portadores de má sorte, em outras são considerados símbolos de proteção e prosperidade. Essa dualidade de significados faz dos gatos pretos um tema fascinante para explorar, revelando muito sobre como diferentes sociedades interpretam o mundo ao seu redor. No mundo ocidental, especialmente na Europa e nas Américas, o gato preto é frequentemente associado ao azar. Acredita-se que, se um gato preto cruzar o seu caminho, algo ruim pode acontecer. Essa superstição tem raízes profundas na história medieval, quando os gatos, especialmente os de pelagem escura, foram associados à bruxaria e ao sobrenatural. Durante a Idade Média, acreditava-se que as bruxas podiam se transformar em gatos pretos para vagar pelas cidades sem serem notadas. Essa ligação com o ocultismo fez com que os gatos pretos fossem perseguidos e até sacrificados em certas épocas, como durante a caça às bruxas na Europa. No entanto, nem todas as culturas veem os gatos pretos com maus olhos. No Japão, por exemplo, eles são considerados símbolos de boa sorte e prosperidade. A famosa figura do manequineko, o gato que acena com a pata, muitas vezes é representada como um gato preto e é colocada em estabelecimentos comerciais para atrair clientes e fortuna. Na Escócia, acredita-se que um gato preto aparecendo em sua porta traz boa sorte, enquanto na Inglaterra, presentear um casal de noivos com um gato preto é visto como um gesto de prosperidade para o casamento. Curiosamente, os gatos pretos também têm um papel importante na mitologia e no folclore de várias culturas. No Antigo Egito, os gatos eram considerados animais sagrados, associados à deusa Baste, que representava a proteção, a fertilidade e a luz. Matar um gato, independentemente da cor, era um crime grave, punido com a morte. Já na mitologia nórdica, a deusa Freia, associada ao amor e à fertilidade, era frequentemente retratada em uma carruagem puxada por gatos. Apesar das variações culturais, os gatos pretos continuam a ser envoltos em mistério e fascínio. Hoje em dia, muitas pessoas ainda têm receio deles, enquanto outras os adotam como animais de estimação, muitas vezes buscando justamente quebrar o estigma negativo que os cerca. Em alguns lugares, como nos Estados Unidos, o mês de outubro é dedicado à conscientização sobre a adoção de gatos pretos, já que eles são menos adotados em abrigos devido às superstições. Mas por que os gatos pretos, em particular, despertam tanta curiosidade e medo? Parte da resposta pode estar na própria cor preta, que historicamente é associada ao desconhecido, ao mistério e à noite. Em muitas culturas, o preto simboliza o oculto,
o que não pode ser visto ou compreendido, e isso pode ter contribuído para a associação dos gatos pretos com o sobrenatural. No final das contas, a superstição em torno dos gatos pretos diz mais sobre nós, humanos, do que sobre os próprios animais. Ela reflete nossos medos, nossas crenças e nossa necessidade de encontrar explicações para o desconhecido. Seja como símbolo de má sorte ou de proteção, os gatos pretos continuam a ser uma presença intrigante em nossas vidas, desafiando-nos a questionar o que realmente sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Derramar sal, mundo ocidental. O ato de derramar sal é uma das superstições mais conhecidas e persistentes no mundo ocidental. Quem nunca ouviu alguém dizer, após derrubar um pouco de sal na mesa, que isso traria má sorte? Mas de onde vem essa crença, e por que ela ainda ressoa tanto em nossa cultura moderna? A resposta está em uma mistura fascinante de história, religião e simbolismo. A superstição de que derramar sal traz má sorte tem suas raízes em tempos antigos. No passado, o sal era um bem extremamente valioso, muitas vezes chamado de ouro branco. Ele não apenas temperava os alimentos, mas também era usado para conservar carnes e outros produtos perecíveis em uma época em que a refrigeração não existia. Além disso, o sal tinha um papel importante em rituais religiosos e cerimônias, sendo visto como um elemento purificador e sagrado. Em muitas culturas, incluindo a romana e a judaica, o sal era um símbolo de aliança e amizade. Derramar sal, portanto, não era apenas um desperdício de um recurso precioso, mas também um sinal de desrespeito ou má sorte. Uma das teorias mais populares sobre a origem dessa superstição está ligada à última ceia, na tradição cristã. Segundo a lenda, Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, derramou sal na mesa durante a refeição. Esse ato teria sido interpretado como um presságio de traição e infortúnio, solidificando a associação entre o derramamento de sal e a má sorte. Essa conexão religiosa ajudou a perpetuar a crença ao longo dos séculos, especialmente na Europa medieval. Mas e o ritual de jogar sal sobre o ombro esquerdo? Essa prática tem uma explicação igualmente interessante. Na Idade Média, acreditava-se que o lado esquerdo do corpo estava associado ao mal e ao diabo, enquanto o lado direito representava o bem e a proteção divina. Ao jogar sal sobre o ombro esquerdo, a pessoa estaria simbolicamente cegando os espíritos malignos que poderiam estar à espreita, prontos para trazer azar. Esse gesto, portanto, não apenas neutralizaria a má sorte, mas também serviria como uma forma de proteção espiritual. Curiosamente, a superstição do sal não se limita ao mundo ocidental. Em algumas culturas orientais, o sal também é visto como um elemento purificador. No Japão, por exemplo, é comum ver pequenos montes de sal colocados na entrada de restaurantes ou casas para afastar energias negativas e atrair boa sorte. Essa prática, conhecida como Kshio-maki, mostra como o simbolismo do sal transcende fronteiras culturais. Hoje, em um mundo dominado pela ciência e pela tecnologia, muitas pessoas ainda seguem essa superstição, mesmo que de forma inconsciente ou como uma brincadeira. O ato de jogar sal sobre o ombro pode parecer um gesto bobo, mas ele carrega consigo séculos de história e significado. Para alguns, é uma forma de manter viva uma tradição cultural, para outros, é uma maneira de lidar com a incerteza e o medo do desconhecido. E você? Já derramou o sal e se sentiu compelido a jogar um pouco sobre o ombro? Ou talvez você seja do tipo que ri dessas crenças, mas ainda assim evita derrubar o saleiro por precaução. Seja como for, a superstição do sal é um lembrete fascinante de como o passado continua a influenciar nosso presente, mesmo em pequenos gestos do dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar o saleiro, lembre-se, o sal não é apenas um tempero, mas também um símbolo carregado de histórias, mistérios e, quem sabe, um pouquinho de magia. Espelhos quebrados, mundo ocidental. A superstição de que quebrar um espelho traz 7 anos de má sorte é uma das mais conhecidas e persistentes no mundo ocidental. Mas de onde vem essa crença? E por que 7 anos? Para entender essa superstição, precisamos voltar no tempo e explorar suas origens, significados e como ela se mantém viva até os dias de hoje. Origens antigas, os romanos e a alma refletida. Acredita-se que essa superstição tenha surgido na Roma antiga.
Os romanos acreditavam que os espelhos não apenas refletiam a imagem de uma pessoa, mas também capturavam parte de sua alma. Quebrar um espelho, portanto, era visto como uma violação da própria essência do indivíduo, causando danos ao seu espírito. Para eles, a alma levava 7 anos para se regenerar completamente, daí a associação com o período de má sorte. Além disso, os romanos também associavam os espelhos à magia e à adivinhação. Eles eram usados em rituais para prever o futuro ou comunicar-se com o mundo espiritual. Quebrar um espelho, nesse contexto, era considerado um ato que perturbava o equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual, atraindo consequências negativas. O número 7, um símbolo místico. O número 7 não foi escolhido aleatoriamente. Em muitas culturas, ele é considerado um número mágico ou sagrado. Na Bíblia, por exemplo, o 7 aparece repetidamente, como os 7 dias da criação. Na mitologia grega, há 7 pilares da sabedoria, e na astrologia, 7 eram os planetas conhecidos na antiguidade. Essa carga simbólica reforçou a ideia de que a má sorte duraria 7 anos, um período que representava um ciclo completo de purificação e renovação. A evolução da superstição. Com o passar do tempo, a superstição dos espelhos quebrados se adaptou a diferentes contextos culturais. Na Idade Média, por exemplo, os espelhos eram objetos raros e caros, pertencentes apenas à nobreza. Quebrar um espelho, portanto, não era apenas um mau presságio, mas também uma perda financeira significativa. Isso reforçou a ideia de que o acidente traria infortúnios. Além disso, os espelhos eram vistos como portais para outros mundos. Em muitas culturas, acreditava-se que eles poderiam capturar espíritos ou refletir o outro lado. Quebrar um espelho, nesse sentido, era como abrir uma porta para o desconhecido, liberando energias negativas ou entidades malignas. Como neutralizar a má sorte? Ao longo dos séculos, surgiram várias práticas para neutralizar a má sorte causada por um espelho quebrado. Algumas das mais comuns incluem: 1. Jogar os cacos em água corrente, acredita-se que isso lava a má sorte. 2. Enterrar os pedaços do espelho, simboliza o fim do ciclo negativo. 3. Guardar um pedaço do espelho, algumas pessoas acreditam que manter um fragmento pode proteger contra o azar. 4. Fazer uma oração ou ritual, em algumas culturas, práticas espirituais são usadas para afastar as energias negativas. Sapatinhos virados, Brasil. A superstição dos sapatinhos virados é uma das crenças populares mais enraizadas no Brasil, especialmente entre as famílias mais antigas e religiosas. Passada de geração em geração, essa crença está ligada à ideia de que deixar um par de sapatos virado para baixo, ou seja, com a sola para cima, pode atrair má sorte, desentendimentos na casa ou até mesmo a morte de um ente querido, geralmente a mãe. Embora não exista uma origem exatamente documentada dessa superstição, ela parece ter raízes na cultura cristã e em antigas crenças populares que associavam a ordem e a organização ao bem-estar familiar. Em muitas tradições, manter os objetos organizados em sua posição devida simboliza respeito e equilíbrio, enquanto o desleixo e a bagunça podem trazer consequências negativas. No caso específico dos sapatos, acredita-se que deixá-los virados representa uma versão da ordem natural, podendo atrair mais energia. A versão mais comum dessa superstição diz que uma criança ou um jovem que deixa seus sapatos virados para baixo pode, sem querer, causar a morte da própria mãe. Muitas pessoas cresceram ouvindo essas advertências de avós, pais e tios, e mesmo sem acreditarem plenamente na superstição, evitaram testar o destino. Há também variações desse mito que afirmam que não apenas a mãe, mas qualquer pessoa querida da família pode ser afetada pela falta de cuidado com os calçados. Mas por que justamente os sapatos? Há quem diga que o simbolismo vem do fato dos sapatos representarem uma caminhada da vida. Quando estão na posição correta, indica o caminho a ser seguido, a estabilidade e a continuidade. Mas quando virados, podem sugerir um tropeço, um desvio ou até mesmo o fim prematuro da jornada. Além disso, dentro do contexto espiritual, algumas religiões e tradições esotéricas associam objetos virados ou de ponta-cabeça a sinais de desordem energética e abertura para influências negativas. Em algumas culturas, por exemplo, virar um objeto pode ser interpretado como um convite para o mundo dos espíritos ou uma forma de desrespeito ao equilíbrio do universo.
O medo de desafiar essa crença é tão forte que, mesmo em tempos modernos, muitas pessoas corrigem imediatamente um sapato virado quando o veem no chão, mesmo sem pensar muito sobre isso. É quase um reflexo condicionado, algo aprendido desde a infância e perpetuado pelo hábito e pelo temor inconsciente de que algo ruim possa acontecer. Curiosamente, essa superstição também encontra paralelos em outras culturas. Em alguns países árabes, por exemplo, mostrar a sola do sapato para alguém é considerado um grave insulto, pois a sola é vista como a parte mais suja e impura do calçado. Embora não esteja diretamente ligado à superstição brasileira, a crença essa reforça a ideia de que sapatos possuem um simbolismo forte em diversas tradições. Mesmo com o passar dos anos e o avanço da racionalidade, superstições como essa continuam a fazer parte do imaginário popular. E, sejamos honestos, mesmo aqueles que se compartilham totalmente céticos talvez pensem duas vezes antes de deixar um sapato virado no meio da sala. Afinal, para que correr o risco? Assoviar à noite, Rússia e Japão. Assoviar pode parecer um ato inocente, um hábito comum enquanto se trabalha ou até uma maneira de espantar o tédio. No entanto, em diversas culturas ao redor do mundo, esse gesto simples carrega significados sombrios e pode ser visto como um convite para forças malignas ou um presságio de destruição. Entre os países onde essa superstição é levada a sério, destacam-se a Rússia e o Japão, onde assoviar à noite não apenas atrai azar, mas também pode invocar espíritos e entidades perigosas. Na Rússia, existe um ditado popular que diz: "Não assobie, ou você ficará sem dinheiro." Segundo a crença, assoviar dentro de casa ou à noite pode fazer com que toda a sua riqueza desapareça, levando a dificuldades financeiras e até a miséria. Essa superstição tem raízes profundas no folclore escravo, onde o vento era frequentemente associado a espíritos errantes e forças sobrenaturais. Para os antigos russos, o associado imitava o som do vento e, ao fazê-lo dentro de casa, acreditava que uma pessoa estava convidando esses espíritos para entrarem, trazendo infortúnio e desequilíbrio para a família. Além disso, há relatos de que os marinheiros russos também temiam o assovio, pois ele poderia enfurecer os ventos e provocar tempestades violentas no mar. Para eles, o som associado poderia acordar entidades invisíveis que controlavam as águas e os céus, desencadeando tragédias imprevisíveis. Assim, essa superstição foi transmitida ao longo das gerações, tornando-se um aviso constante para aqueles que desafiam o desconhecido. No Japão, a crença em torno do assovio à noite tem um tom ainda mais assustador. Existe um provérbio japonês que diz: "Se você assoviar à noite, cobras aparecem." No entanto, essa superstição não se limita apenas a répteis. Em algumas regiões do Japão, acredita-se que assoviar depois do pôr do sol pode atrair Ikai, criaturas sobrenaturais do folclore japonês, que variam de espíritos brincalhões a demônios vingativos. Uma das figuras mais temidas associadas a essa crença é o Tengu, uma entidade meio homem, meio pássaro, que costuma sequestrar pessoas que assoviam no escuro. Segundo as lendas, aqueles que desafiam essa regra podem acabar desaparecendo misteriosamente ou sofrer desventuras inexplicáveis. Outros dizem que o assovio noturno pode atrair ladrões e criminosos, já que no passado, os bandidos usavam assobios como códigos para se comunicarem e organizarem ataques. A superstição sobre assoviar à noite também está ligada ao respeito pelos espíritos ancestrais. No Japão, acredita-se que os espíritos dos mortos podem vagar entre os vivos durante a noite, e assoviar pode perturbá-los, atraindo sua ira. Algumas histórias populares contam que pessoas que insistiram em assoviar ao anoitecer ouviram assobios de volta, mesmo estando sozinhas, um sinal claro de que não eram tão sós quanto imaginavam. Curiosamente, essa crença não se limita apenas à Rússia e ao Japão. Em várias culturas ao redor do mundo, o assovio noturno é visto como um ato perigoso. Na Turquia, por exemplo, há quem acredita que assoviar depois do pôr do sol pode chamar demônios. No México e em algumas regiões da América Latina, o que pode atrair La Llorona, o espírito de uma mulher que vaga à noite chorando por seus filhos perdidos. Já nas Filipinas, existe o temor de que assoviar no escuro possa invocar entidades malignas conhecidas como Aswan, criaturas que se alimentam de carne humana. Mesmo nos dias de hoje, em plena era da tecnologia e do ceticismo, essa superstição continua forte em muitos lugares. Algumas pessoas podem até rir dessa crença, mas muitas pessoas não arriscam, evitando assoviar depois que o sol se põe,
por via das dúvidas. Afinal, mesmo que você não acredite, quem garante que não há algo, ou alguém, ouvindo? Então, da próxima vez que você sentir vontade de dormir à noite, pense 2 vezes. Você pode estar chamando mais do que apenas o vento. Pé de coelho, Estados Unidos e Europa. O pé de coelho é, sem dúvida, um dos amuletos de boa sorte mais conhecidos e curiosos do mundo. Presente em diversas culturas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, ele carrega consigo uma história rica e cheia de simbolismos. Mas de onde vem essa crença? Por que um pé de coelho, de todos os objetos, é considerado tão poderoso? Vamos explorar as origens, os significados e os rituais por trás desse talismã intrigante. Acredita-se que a superstição do pé de coelho tenha raízes antigas, remontando a tradições celtas e africanas. Para os celtas, o coelho era um animal sagrado, associado à fertilidade, à prosperidade e à conexão com o mundo espiritual. Como os coelhos vivem em tocas subterrâneas, eles eram vistos como criaturas que podiam se comunicar com os espíritos da terra. Já nas culturas africanas, especialmente entre os povos que praticavam o Odô, uma forma de magia popular, o coelho era considerado um animal astuto e cheio de energia mística. Acredita-se que a combinação dessas crenças tenha dado origem à ideia de que partes do corpo do coelho, como o pé, poderiam trazer sorte e proteção. Mas não é qualquer pé de coelho que serve como amuleto. De acordo com as tradições, para que o pé seja realmente eficaz, ele deve ser retirado de um coelho capturado em condições específicas. Algumas versões da lenda dizem que o coelho deve ser caçado em um cemitério, à meia-noite, durante uma lua cheia ou em uma sexta-feira 13. Outras variantes sugerem que o pé deve ser o pé traseiro esquerdo, pois esse seria o mais ativo e, portanto, carregaria mais energia. Esses detalhes mostram como a superstição é cercada de rituais e simbolismos que aumentam seu poder místico. O pé de coelho como amuleto ganhou popularidade nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX, especialmente no sul do país, onde as tradições africanas e europeias se misturaram. Ele era frequentemente carregado em bolsos ou pendurado em chaveiros, e muitas pessoas acreditavam que ele podia trazer sorte em jogos de azar, negócios e até mesmo no amor. Além disso, o pé de coelho também era visto como uma proteção contra o mal-olhado e energias negativas. No entanto, nem todas as culturas veem o pé de coelho como um símbolo positivo. Em algumas tradições, o coelho é associado à bruxaria e a práticas mágicas duvidosas. Por exemplo, na Inglaterra medieval, acreditava-se que as bruxas podiam se transformar em coelhos para fugir ou causar malefícios. Por isso, para algumas pessoas, o pé de coelho pode carregar uma energia ambígua, dependendo do contexto em que é usado. Hoje em dia, o pé de coelho continua sendo um símbolo popular, embora muitas pessoas o vejam mais como uma curiosidade do que como um objeto de poder real. Ele aparece em filmes, séries e até mesmo em jogos de videogame como um item que traz sorte ou vantagens ao personagem. No entanto, para aqueles que ainda acreditam em seu poder, o pé de coelho é mais do que um simples amuleto. É uma conexão com tradições antigas e uma forma de atrair boas energias para a vida. Árvores de dinheiro, Filipinas. Nas Filipinas, a superstição da árvore de dinheiro é uma das crenças mais curiosas e simbólicas relacionadas à prosperidade financeira. Essa prática envolve a ideia de que plantar moedas ao redor de uma árvore, ou enterrá-las em seu solo, pode fazer com que a árvore cresça dinheiro, trazendo riqueza e abundância para quem realiza o ritual. Mas de onde vem essa crença, e por que ela continua tão presente na cultura filipina? A origem exata dessa superstição é difícil de rastrear, mas ela está profundamente enraizada nas tradições locais que misturam espiritualidade, natureza e o desejo humano por segurança financeira. Nas Filipinas, onde a agricultura e a conexão com a terra são aspectos centrais da vida de muitas comunidades, a ideia de que a natureza pode ser uma fonte de prosperidade não parece tão distante. A árvore, em muitas culturas, é um símbolo de crescimento, vida e renovação, e ao associá-la ao dinheiro, cria-se uma metáfora poderosa. Assim como uma árvore cresce e frutifica, o dinheiro também pode se multiplicar. O ritual em si é simples, mas carregado de significado. Geralmente, escolhe-se uma árvore jovem e saudável, preferencialmente em um local onde ela possa crescer sem ser perturbada.
Em seguida, moedas são enterradas ao redor de suas raízes, muitas vezes acompanhadas de orações ou pedidos de boa sorte. Algumas versões da superstição sugerem que as moedas devem ser de baixo valor, como centavos, enquanto outras indicam que o valor não importa, mas sim a intenção por trás do gesto. O ato de enterrar as moedas simboliza um investimento no futuro, uma forma de semear riqueza que, com o tempo, dará frutos. Acredita-se que, à medida que a árvore cresce, ela absorve a energia das moedas e a transforma em prosperidade para quem realizou o ritual. Em algumas comunidades, as pessoas até mesmo regam a árvore com água misturada a moedas, reforçando a ideia de que o dinheiro e a natureza estão intrinsecamente ligados. Mas será que essa superstição tem algum fundamento prático? Do ponto de vista racional, é claro que enterrar moedas não fará com que uma árvore literalmente produza dinheiro. No entanto, o ritual pode ser visto como uma forma de manifestação de intenções e desejos. Ao realizar o ato simbólico de plantar moedas, as pessoas estão, de certa forma, externalizando seu desejo por segurança financeira e estabilidade. Essa prática pode servir como um lembrete constante para economizar, investir e cuidar dos recursos que se tem, o que, por si só, pode levar a uma mudança positiva na vida financeira. Além disso, a superstição da árvore de dinheiro reflete uma visão de mundo que valoriza a harmonia entre o ser humano e a natureza. Nas Filipinas, onde muitas comunidades dependem da terra para seu sustento, a ideia de que a natureza pode ser uma aliada na busca por prosperidade faz todo sentido. Essa crença também reforça a importância de cuidar do meio ambiente, já que uma árvore saudável é essencial para o sucesso do ritual. Hoje, a superstição da árvore de dinheiro continua viva nas Filipinas, especialmente em áreas rurais, onde as tradições são passadas de geração em geração. No entanto, mesmo em áreas urbanas, onde o contato com a natureza pode ser mais limitado, a ideia de plantar dinheiro ainda ressoa como uma metáfora poderosa para o crescimento financeiro. E aí, gostou de descobrir essas curiosidades sobre superstições ao redor do mundo? Obrigado por assistir até aqui! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Deixe nos comentários qual superstição mais te surpreendeu ou se você tem alguma crença que segue no dia a dia. Até o próximo vídeo, e lembre-se, bater na madeira nunca é demais.